Justiça, Segurança e Cidadania. Com Vilmara Fernandes. Oferecimento Med Senior. O plano de saúde para bem envelhecer. Bom dia, Vilmara. Bom dia, Álvaro. Bom dia aí os ouvintes. Vilmara, hoje vou pedir licença a Gilberto Sudré, que está nos ouvindo agora nesse momento, para soltar uma vinheta dele. Roda aí para mim, Marcos. O golpe tá aí. Hoje nós vamos falar das cidades do Espírito Santo que mais registraram casos de golpes. 7 delas concentram quase 70%, né, dos golpes do estado. Hoje nós temos aí uma... Como é que a gente fala? Uma dobradinha, né? Estamos assim, fazendo um trabalho em conjunto aí com o Sudré, que ele vai falar daqui a pouco, né, falando sobre os golpes, né, ele sempre está aí nos ajudando, informando sobre esses detalhes de como as pessoas devem ficar atentas. E desde semana passada, com a divulgação do Anuário de Segurança, a gente já tinha comentado sobre isso aqui, inclusive, que veio a informação de que entre o estelionato, de uma forma em geral, ele se consolidou no país entre os crimes patrimoniais, né? Ele vem absorvendo, ele representa hoje uma parcela significativa das estatísticas. No Espírito Santo não é diferente. E aí, quando a gente fala aí dessas estatísticas, nós estamos falando de todos os tipos de golpe, não só os eletrônicos, né? Mas aqueles que as pessoas também são alvo no dia a dia. Além daqueles eletrônicos, né? Para além. E a gente aproveitou um levantamento nas estatísticas deste ano da Secretaria de Segurança, do Observatório de Segurança Pública, né? E lá, levantando as cidades que, dentro do estelionato, que tem mais registros, são essas 7 cidades que você citou: Vila Velha, Serra, Vitória, Cariacica, Linhares, Cachoeiro, de Itapemirim e Guarapari, né? Então, assim, essas cidades, se a gente somar os registros dela, elas consomem uma parcela significativa da parcela do total de estelionatos, né? Dos casos de estelionato de uma forma em geral. Uhum. Só que a gente já sabe que, por exemplo, no ano passado, e aí nós estamos trazendo aí números do anuário também, que são feitos com base nas estatísticas fornecidas aí pela Secretaria de Segurança, esse tipo de fraude eletrônica, né, que é o golpe eletrônico, ele representa quase que a metade dos casos de estelionato. Então, no ano passado, só entre o ano de 2024 a 2025, só para você ter ideia, houve um crescimento desses casos, né, de 19,5%. Nós estamos falando dos golpes eletrônicos, que é principalmente o foco do Sudré. O crescimento foi 20% só em golpes eletrônicos? Só em golpes eletrônicos, né? Eles representam aí, no ano passado, foram 24.247 casos, né? Uhum. Então, só no ano passado, a gente teve aí um reajuste aí de um aumento das ocorrências aí de 19,5%, essa informação aí trazida pelo Anuário de Segurança Pública. E é um crescimento que já era até esperado aí, segundo a gente conversou ontem com o delegado Ícaro Olímpio, que ele é o adjunto aí da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Ele falou que já era esperado, né, esse crescimento, e isso continua ocorrendo esse ano. Em 2025 eles representaram os golpes eletrônicos, 46,82% das ocorrências dos casos de estelionato, ou seja, está bem próximo aí da metade dos casos, o que confirma aí essa consolidação não só do crescimento dos golpes eletrônicos, também como o estelionato ser hoje grande parte dos crimes patrimoniais. E quando a gente fala em crimes patrimoniais, nós estamos falando daquele furto e roubo, né, à pessoa, furto a comércio, furto a residências, furtos e casos de roubo também, não só a pessoas, comércios, residências, mas também no transporte público, que é um dos pequenos, no Espírito Santo, em geral, os crimes patrimoniais de uma forma geral, eles têm apresentado uma redução. Nós falamos aqui há pouco com o Paulo Ricardo Sobral sobre roubos de celular, porque Cariacica e Vitória estão entre as cidades do Brasil com o maior número proporcional de roubos de celulares para cidades com mais de 100 mil habitantes. Né? Então, isso é um crime patrimonial.
E apesar do número grande proporcionalmente no país, porque é calculado aí por 100 mil habitantes, se você for comparar os períodos, está tendo um decréscimo, né? Uma diminuição em relação aos anos anteriores, exceto em relação a roubo em transporte, e aí vem os casos aí que nosso colega aí relatou, né? Porque grande parte dos furtos, principalmente, né, que é aquele roubos quando você tem uma agressão, né, viu? Aí uso de arma, eles acontecem principalmente também nos ônibus, né? Sim. São mais frequentes, assim, principalmente naqueles momentos. E esse é o tipo de crime patrimonial que apresenta crescimento no Espírito Santo, junto com o estelionato. Os outros, aqueles em via pública, em comércios, eles estão tendo uma tendência de queda. Mas, se você considerar proporcionalmente, acontece o caso aí que o nosso colega relatou aqui um pouco antes. E no país inteiro isso é uma tendência, né? Já está acontecendo. E aqui no Espírito Santo? Segundo o delegado, aqui são mais frequentes aqueles golpes vamos dizer, os golpes dos falsos. Falso advogado, falso gerente, a falsa central telefônica, né? São aqueles criminosos que se passam por um servidor público, por um gerente ou por alguém conversando com você, e que aí a partir disso aí ele consegue obter seus dados, fazer com que você instale um aplicativo ou que você acesse um link, e a partir daí ele obtém todas as informações necessárias para ele dar um golpe. Esses são os mais frequentes aqui no Espírito Santo, segundo a delegacia. E nesse contexto, enquadra lá naquele crime eletrônico? Sim, sim. Esses são os crimes eletrônicos mais comuns aqui no Espírito Santo, né? Apesar da gente ter começado com um panorama geral, nós agora já estamos falando mais especificamente dos crimes eletrônicos. Aqui, desses tipos de crimes, são esses os mais frequentes, né? No Brasil, a gente tem clonagem de cartão, golpe de WhatsApp, a falsa central bancária ou central telefônica, o golpe do Pix, o uso indevido do CPF até via SMS, leilão ou loja falsa, né? O que mostra que as pessoas têm que estar mais atentas, como o próprio Gilberto vai explicar até um pouquinho. Até porque hoje eles chamam de engenharia social. É aquela técnica que eles utilizam para que você... É um conjunto de técnicas de manipulação, né? Começa a conversar com você, ganhar sua confiança, a ponto de que você vá transferindo todas as informações que ele precisa exatamente para ter acesso ao seu celular, ao seu outro dispositivo eletrônico. Às vezes você está num computador, num tablet, ou um outro dispositivo, e aí vai embora, você já perdeu o dinheiro. E é algo que o Gilberto sempre fala por aqui no golpe, tá aí, que às vezes o bandido, ele aprende com você, né? Você deixa lá, como é que ele descobriu isso tudo de mim? Você compartilhou na rede social. Você deixou rastros, né? Deixou rastros. Você foi passando aos poucos e ele foi usando contra você, né? Tem uma questão também, Gilmar, bom dia, que me chama muita atenção também, é como que esses golpes, eles são aperfeiçoados. Porque toda quarta-feira o Gilberto traz sempre um golpe aqui, a gente traz esse alerta. Só que a impressão que a gente tem, Álvaro, é que essa engenharia social, inclusive, que a Vilmara trouxe aí, de que os cybercriminosos, eles se aproveitam ali de um golpe para aperfeiçoar o golpe, dar uma nova cara para ele e conseguir trazer essa presa ali para cair facilmente num golpe como esse. É a chamada engenharia social, e a gente não pode desconsiderar que a gente está chamando eles são criminosos por estarem cometendo esses tipos de golpes que são, né, a gente chama de golpe popularmente, mas está aí qualificado, é um crime. Agora, é aquilo que nós falamos aqui agora, a chamada engenharia social, e são pessoas que têm uma expertise enorme em fazer essa manipulação e aprender, como vocês mesmos falaram aí, com que as pessoas estão, a sua recusa pode servir de experiência para ele também, né? E eles vão lidando com essa situação. Se a gente fizer uma análise assim bem rápida, pensar 10 anos atrás, talvez um golpe financeiro que a gente até considerava muito avançado, talvez assim, era aquele de chupa-cabra, né? De colocar algo um equipamento do caixa eletrônico. Hoje as pessoas sacam menos dinheiro do que sacavam há 10 anos atrás. Bem então, evoluiu para o Pix. Foi um caminho exatamente. natural. Assim como o caixa eletrônico, o Pix substituiu, de certa forma, o uso do caixa eletrônico. Esses criminosos migraram
do caixa eletrônico para o Pix, e assim vai, né? Não tem- E assim, eu acho que o Gilberto pode falar com muito mais propriedade sobre isso, mas quem não passou ainda alguém ligando e falando para você, assim, te oferecendo um benefício, sabe? Às vezes até nas redes sociais mesmo, sabe? Você participa, vou te dar um desconto, vou isso. Também é uma forma, e aí quando você vai atrás desse benefício, você vê que você tem que preencher vários dados seus, idade, endereço, e-mail, pagar pra CPF. Às vezes não é nem pagar para receber, mas você está entregando para essa pessoa os seus dados pessoais, Sim. entendeu? Para aquela pessoa ali, em troca de, eu vou receber um desconto, um dinheiro que está vindo aí do INSS, ou um benefício numa academia, sabe? Então, assim, o Gilberto fala com mais propriedade sobre isso, que ele já deve ter relatado vários golpes nesse sentido aqui. Agora, uma outra informação também, que é o seguinte, segundo o delegado, é uma investigação complexa essa, né? Porque, geralmente, a gente enfrenta aí dois grandes problemas. Apesar da gente hoje já ter um número expressivo de casos, sabe-se que é uma subnotificação muito grande, porque nem todo mundo que é alvo de um golpe procura a polícia. Dependendo do valor, a pessoa às vezes nem quer procurar a polícia, ou às vezes tem algum motivo para não fazer nenhum tipo de registro de ocorrência, então isso faz com que haja um percentual aí do que a gente chama de subnotificação, composto aí pelas pessoas que não procuram e não fazem seus registros. Então esses números podem ser bem maiores. E também, segundo o delegado, é uma investigação complexa, né? Porque você precisa fazer a descoberta ao contrário do que foi feito do golpe aí para tentar levantar tudo isso. E às vezes você precisa de obter dados de empresas, ou você precisa, às vezes, do judiciário para poder obter a quebra, né, dos dados, essa autorização para ter acesso a alguns dados. Isso acaba levando um tempo e, infelizmente, esses criminosos acabam sendo muito mais rápidos, né? Porque quando você começa a descobrir como acontece o golpe, para onde foi parar o dinheiro, eles já mudaram o golpe, já estão aplicando outro tipo de situação, tanto que o Gilberto fala que toda semana de um golpe diferente. Exatamente. Né? Estamos falando tanto do Gilberto, vamos chamar ele para conversa? Vamos chamar um intervalo e a gente chama o Gilberto para poder ingressar aqui no assunto? Podemos chamar. Só uma informação importantíssima. No país, já se sabe que esses criminosos estão ligados às facções. Mas aqui no Espírito Santo ainda não há confirmação disso. Porque às vezes tem essa ideia de que é um criminoso isolado lá no quarto dele, um hacker. Não, já é uma... Eles já estão sendo trabalhados como um braço das facções criminosas, do poder econômico dessas facções. Mas aqui no Espírito Santo, segundo o delegado, ainda não se encontrou elementos concretos que mostrem essa ligação desses criminosos com o tráfico de drogas, né, com alguma facção.